Muito bem, Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 13. Coloca lá para nós, Rafa. Vivendo de modo digno do nosso chamado. Qual que é o tema, irmãos? Vivendo de modo digno do nosso chamado. Efésios 4, de 1 a 3. Efésios 4, de 1 a 3, diz assim: como prisioneiro no Senhor, Paulo estava preso quando escreveu esta carta. E Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho. O pessoal falou para ele parar de pregar, ele não parou, foi preso. Então, ele estava preso como prisioneiro no Senhor. Rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Amém. Senhor, fala conosco agora. Coloca fé em nosso coração para cumprirmos, ó Deus, a palavra do Senhor. Dá-nos entendimento, Deus, daquilo que será falado. E fortalece o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no texto em pauta, o apóstolo Paulo nos exorta, nos encoraja a vivermos de modo digno do chamado que recebemos de Deus. Mas precisamos perguntar, qual é o nosso chamado? Qual foi o chamado que nós recebemos? E eu creio que a resposta desta pergunta tem 3 partes. Primeiro, nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim: nele, em Cristo, fomos também escolhidos. Olha só, nele, quer dizer, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano. Olha, tem um plano envolvido nisso. Quem foi que elaborou o plano? Foi Deus o Pai. Deus o Pai, conforme o plano elaborado por Deus o Pai, naquele que faz todas as coisas conforme o bom propósito da sua vontade. Irmãos, o plano de Deus para nós é um bom propósito. Amém? Amém, irmãos? Você fica empolgado quando lembra que Deus elaborou um plano maravilhoso para nós? Isso encanta teu coração? Sim ou não? Sim. Amém. Porque, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Na versão atualizada diz conforme o beneplácito da sua vontade. Imagina o Deus Todo-Poderoso, Ele elaborou um plano que inclui você, mas não é um plano ruim, para coisas ruins, é para uma coisa maravilhosa e gloriosa. Ele nos incluiu nesse plano. 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Então está aqui, fomos chamados para viver para a glória de Deus. Isso significa refletir o caráter de Deus no mundo. Segundo lugar, nós fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 6. 3:6, a saber, que mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo. Então, irmãos, agora nós, por meio de Cristo, somos coerdeiros com Cristo e membros da família de Deus. Amém? Amém, irmãos? Isto é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Claro que muitos não entendem isso. Eu acho que até alguns crentes não conseguem entender o tamanho do privilégio que é participar do corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo. Então, irmãos, nós fomos chamados, o nosso chamado é para fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Terceiro lugar, nós fomos chamados para a vida eterna. Capítulo 4, versículo 4, ele diz: assim, há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só.
Nós fomos chamados para a vida eterna. Estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos chamou para a sua glória, Ele nos chamou para fazer parte do corpo de Cristo e Ele nos chamou para a vida eterna. O cristianismo é a religião da esperança. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: se esperamos em Cristo só para essa vida aqui, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o melhor ainda está por vir. A vida eterna vai se concluir quando Jesus Cristo voltar. E quando o nosso corpo for glorificado e vivermos eternamente com Cristo na glória. Será o desfecho desse plano maravilhoso de Deus. A igreja reunida no céu, glorificando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, se esse é o nosso chamado, então diante desse chamado tão importante e glorioso, nós somos encorajados, exortados pelo apóstolo Paulo a viver de forma digna desse chamado. Ou seja, nós devemos viver de uma forma que mostre claramente que nós pertencemos a Cristo. Imagine um embaixador de um país que age de forma completamente desonrosa, envergonhando o nome do seu país, envergonhando o nome do rei daquele país, do presidente daquele país, do povo daquele país, envergonhando. Então, imagina uma situação dessa. Em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz que nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5, 20. Vamos ler esse texto. Portanto, somos o quê? Embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo por meio de nós. Olha só, não é só um título assim, só um nome. É uma função, é um trabalho. Somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, irmãos, se o nosso comportamento não refletir a glória de Cristo, se nós agirmos de forma desonrosa, quem é que aceitará o nosso convite para seguir a Jesus? Se nós não agirmos de uma forma honrosa, digna do nosso chamado, quem é que vai aceitar o nosso convite? Venha para Jesus. Eu não. Por que eu iria? Então, irmãos, a pergunta agora é: qual é a forma digna de viver de acordo com este chamado? E eu creio que a resposta é essa: viver de modo digno do chamado de Deus significa refletir o caráter de Cristo em todas as nossas atitudes, principalmente na forma como nos relacionamos uns com os outros na igreja. Por favor, presta atenção. O que o texto vai nos dizer, resumidamente, é isso. Viver de modo digno do chamado de Deus significa refletir o caráter de Cristo em todas as nossas atitudes. Mas, principalmente, o texto vai dar esse enfoque, o texto vai nos trazer para esse enfoque que é, principalmente na forma como nos relacionamos uns com os outros na igreja. Vamos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Viver de modo digno do chamado de Deus significa refletir o caráter de Cristo em todas as nossas atitudes, principalmente na forma como nos relacionamos uns com os outros na igreja. E para nos guiar nisso, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 2 e 3, apresenta 5 atitudes que são essenciais, que devemos cultivar, especialmente em nosso relacionamento dentro da comunidade cristã. Para ficar prático, o apóstolo Paulo, então, coloca aqui 5 atitudes, que poderia ser o resumo das atitudes que devemos ter para vivermos de uma forma digna daquilo do nosso chamado em Deus. Primeiramente, ele fala aqui no versículo 2, da humildade. Sejam
completamente humildes. Humildade. Atitude de humildade é quando nós reconhecemos a nossa dependência a Deus, mas também valorizamos os outros, reconhecendo uma interdependência. Diga, interdependência. O que é uma interdependência? Nós somos membros de um corpo, do mesmo corpo, então nós somos interdependentes uns dos outros. Você precisa de mim, eu preciso de você. É como alguém disse, eu achei interessante, fala assim, olha, eu preciso de você porque eu não tenho todos os dons, e o dom que falta em mim está em você. E o dom que não está em você, sabe onde está? No irmão que está do seu lado, amém? Então nós somos interdependentes. Na prática, nós demonstramos humildade quando? Primeiro, servimos sem buscar reconhecimento. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, nos fala a respeito disso. Quer ver? Nada façam por ambição egoísta, ou seja, não façam nada motivado por você ser reconhecido. Ambição egoísta. Por você, melhor dizendo, ambição egoísta é levar lucro. Nada, não, que a tua motivação em servir na igreja, aproveitando aqui o gancho, a sua motivação de vir no mutirão de limpeza, não é se você, o que eu ganho com isso? Isso é ambição egoísta. Ou pior ainda, vaidade, né? Meu nome vai ser reconhecido. O irmão ali da mídia vai me filmar e fazer um vídeo e colocar no YouTube de eu limpando aqui a frente da igreja. Então eu vou aparecer. Então isso é ambição egoísta e vaidade. Mas humildemente considere o quê? Os outros superiores a você mesmo. Sabe por quê, irmãos? Versículo 4. Cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Sabe por quê? Porque essa foi a atitude que teve em Cristo Jesus. Foi isso que Ele fez por nós. Esse foi o exemplo que Ele nos deu. Versículo 5, né? Mais um. Que apesar, siga o exemplo de Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Mais um. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, irmãos, devemos servir sem buscar reconhecimento. Segundo, devemos valorizar por igual todos os membros da igreja. Quando temos esse reconhecimento, então aí nós estamos mostrando a nossa humildade. Colossenses 3,12, ele diz o seguinte, ele fala assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Terceiro, demonstramos humildade quando estamos sempre prontos para aprender. Porque, admitindo que não sabemos tudo, estamos nos dispondo a ouvir e crescer. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: não tenha um conceito de si mesmo mais elevado do que você deve ter, mas esteja um conceito equilibrado, sabendo quem você é. Se você sabe, diga que eu sei. Se você não sabe, esteja pronto a aprender, mas ninguém sabe tudo. Recentemente eu ouvi alguém dizer assim: você não precisa de um discipulador, de um mentor, você precisa de vários. Você precisa de alguém para te ajudar no teu casamento, precisa de alguém para te ajudar nas suas finanças, precisa de alguém para te ajudar na área espiritual, precisa te ajudar para alguém te ajudar na área pessoal. Então, nós precisamos ser humildes e entender que a contribuição que as outras pessoas da igreja têm para dar na nossa vida. Tá, ok, eu sou pastor, talvez eu conheça um pouco mais da Bíblia do que você, mas eu tenho certeza que em outras áreas você sabe muito mais do que eu. Esses dias nós fizemos uma reunião aqui para falar a respeito da pintura.
Daí ele falou, o que o senhor acha? Eu falei, eu acho que não sei nada de pintura. Só sei a cor mesmo, mas o resto não faço ideia. Então, irmãos, quarto lugar, somos humildes quando reconhecemos as bênçãos e contribuições dos outros na nossa vida. Imagina aqui, por exemplo, um copo, uma jarra, esse copo. Se esse copo vazio serve para quê? Copo vazio. Mas ele se enche de água sozinho? Se enche de água sozinho? Não. Agora, ele vai lá na fonte e enche de água. Agora é um copo cheio de água, gelada. Serve para alguma coisa? Sim, serve para servir alguém. E ao servir outra pessoa, ele está sendo útil para quê? Para trazer a água lá do bebedouro para a pessoa que está com sede. Assim somos nós, irmãos, como um copo. Se nós não formos humildes para ir até Deus, que é a fonte, para nos encher, nós não vamos ser úteis na vida dos outros. Mas também se você encher esse copo d'água e não servir ninguém, ele está sendo útil? Não. Então, se você for a Deus e se submeter a Deus e for cheio de Deus, mas você não tiver disposição para ir até os outros irmãos na igreja e servi-los, você também não está sendo útil. Nós somos como esse copo. Precisamos ter a humildade, não só para estar cheio, mas para poder servir as outras pessoas. Amém? Segundo lugar, aí no versículo 2, ele diz assim, sejam completamente humildes e dóceis. A palavra dóceis aí eu coloquei aqui como mansidão, porque é isso que quer dizer. Mansidão é o mesmo que docilidade. E já vou logo dizendo aos irmãos, aproveitar e beber uma água. Aproveitar e dizer aos irmãos que mansidão não tem nada a ver com ser fraco. Tem a ver com ter a força sob controle. O que é um cavalo manso? É um cavalo que é forte, tão forte quanto um cavalo selvagem, mas que ele se permite ser domado, montado pelo homem, mas ele sabe a força que tem, mas ele é dócil. Então assim, irmãos, docilidade, mansidão, não é ser fraco, mas é ter a força sob controle. Mansidão é saber controlar suas emoções, as suas reações, especialmente em situações difíceis e de conflito. E nada de desculpa, né? Falar, eu sou grosso porque eu sou colérico, meu Deus que me deu esse temperamento. Para, não é isso. Não é isso. Mansidão é saber controlar as suas emoções, suas reações, principalmente nos momentos de conflito. Na prática, irmãos, mansidão se manifesta em ações e atitudes no nosso dia a dia. Por exemplo, resposta calma a críticas ou ofensas. Em vez de revidar ali com raiva, com orgulho ferido, escolhemos responder com paciência, com compreensão. Por exemplo, se alguém te trata de forma ríspida, e você responde da mesma forma, você cria um ciclo vicioso de agressividade. Mas se você responde com mansidão, com serenidade, buscando entender o que está por detrás daquela fala, você quebra esse ciclo vicioso de agressividade e tornando a pessoa também mais dócil. Deixa eu dar um exemplo. Nem todos os dias nós estamos bem, nem todos os momentos estamos bem. Tem coisas que influenciam. Por exemplo, as mulheres, elas têm um período que elas ficam tensas. E às vezes naquele momento responde um pouco ríspido o marido. E se ele não tentar entender, lembrei, realmente nesse período ela fica um pouco tensa. Vou tratá-la com mansidão.
Às vezes o irmão chega na igreja e está meio assim, mal-humorado, com aparência de mal-humorado. Às vezes está com azia, está com dor de estômago. Às vezes ele está compenetrado em o pensamento dele em outra situação. Então, a mansidão é isso, é você tentar entender o que é que está por detrás daquilo. A palavra de Deus diz que Jesus veio ao mundo, lá em Hebreus fala isso, que Ele nos entende. Que Ele entende as nossas situações. Segundo, mostramos mansidão quando temos autocontrole em situações de conflito. Mesmo quando provocado, evitar reagir com agressividade ou com palavras duras. Isso é mansidão. Terceiro, demonstramos mansidão quando temos gentileza no trato com as outras pessoas. Tratando as pessoas com respeito, com bondade, independente de como elas te trataram. Isso é mansidão. A palavra de Deus diz lá em Pedro que Jesus, quando foi insultado, ele não revidou com insulto, mas respondeu com mansidão. 4, demonstramos mansidão quando temos paciência em momentos de frustração, mantendo a calma e não perdendo a cabeça diante de contratempos, diante de atrasos. Por exemplo, ficar tranquilo na fila do trânsito, ou quando alguém dá aquela fechada no seu carro. 5, mostramos mansidão quando evitamos brigar e discutir desnecessariamente. Saber quando é melhor ficar calado e evitar conflitos que não levam a nada, como, por exemplo, ignorar comentários provocativos ou ignorar fofocas. A mansidão, irmãos, é uma das características mais marcantes de Jesus. 1 de Pedro 2,23 fala isso. Coloca aí para mim, Rafa. 1 de Pedro 2,23. Então, quando praticamos a mansidão, estamos tão somente refletindo o caráter de Cristo e mostrando ao mundo a diferença que Jesus faz na nossa vida. Olha, diz, quando ele era insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Está falando de Jesus. Em resumo, a mansidão não é uma passividade. A mansidão é uma escolha ativa, consciente, de responder com amor, com paciência e com autocontrole, mesmo quando poderíamos agir de outra forma. Amém? Terceiro lugar, ele fala aí da paciência. Ele diz, sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes. Pacientes. Quem é paciente aqui? Tem bastante paciência. Tem uma versão atualizada que diz longanimidade. A palavra longanimidade significa tardio em irar-se. Tem paciência, né? Paciência com as crianças pequenas, com a esposa, com o marido, com os irmãos da igreja. Então é uma virtude, paciência é uma virtude que reflete a capacidade de suportar dificuldades, frustrações, provocações, sem perder a calma ou sem desistir das pessoas. Como eu disse no início, o contexto da passagem que nós estamos lendo aqui essa noite, fala de suportar falhas e diferenças sem desistir das pessoas. Como uma vez um pastor, há muito tempo atrás, ele disse, viver com os irmãos lá no céu vai ser a glória. Viver com os irmãos na terra, aí é outra história. Conviver não é fácil. O casal se casa, completamente apaixonado, fazendo as mais lindas juras de amor um para o outro. E é sincero, irmãos, não é falso não. Mas assim que casa, começam os conflitos, porque conviver com pessoas não é fácil. Não é fácil. Às vezes é difícil até conviver com você mesmo. Eu já vi uma pessoa falar assim, pastor, eu sou tão complicado que nem eu estou me aguentando.
É como eu sempre conto aquela história do náufrago. Já contei aqui. Quem já ouviu a história do náufrago? O náufrago, vou contar porque alguns não levantou a mão, não sei se estava com vergonha, se não ouviu, mas o náufrago ficou numa ilha deserta muitos anos sozinho, até que, uma determinada ocasião, apareceu um outro náufrago. E ele ficou contente. Falou, agora eu vou ter companhia, poder fazer as coisas junto, vai ser uma maravilha. E como ele já conhecia bem a ilhota que ele estava ali, ele falou para o novato, venha comigo, vou te mostrar a ilha. E aí mostrou a horta, mostrou a casa dele, e de repente passaram de frente a uma igrejinha bem pequena. Falou, é uma igreja. Ele falou, essa é a minha igreja, eu sou crente, construí essa igreja. E foram andando, de repente, uma outra igreja. Aí o novato falou, mas e essa outra igreja? Ele falou, essa é a igreja que eu era membro antes de ser daquela lá. Então, sozinho ele brigou consigo mesmo, saiu da igreja. Então, conviver com pessoas não é algo fácil, tem a sua complexidade. Mas, por isso, a palavra de Deus diz que nós temos que ter paciência. E o que acontece quando perdemos a paciência uns com os outros? Divórcio, briga, confusão, racha e tudo mais. Então, irmãos, na prática, paciência se manifesta em ações e atitudes bem simples, às vezes, do nosso dia a dia. Primeiro, quando precisamos ouvir. É ou não é? É fácil ouvir? É muito mais fácil falar do que ouvir. Precisamos ouvir sem interromper. Mesmo quando você está discordando, ou você está ansioso para responder. Então, ouvir é algo que exige paciência. Segundo, quando precisamos esperar. Quem fica impaciente quando está esperando? Manter a calma em situações de espera, sem reclamar, como filas, trânsito, atraso. Ficar tranquilo no trânsito, em vez de ficar buzinando, irritado, gritando. Então, esperar exige paciência. Segundo, quando enfrentamos situações irritantes, é difícil manter a calma. Quando algo está te irritando, e aí manter a calma é evitar reagir com raiva, não explodir diante de situações frustrantes. Se alguém te ofende, por exemplo, você responde com calma, em vez de revidar, ou nem responde. 4, quando lidamos com relacionamentos difíceis. Existem muitos relacionamentos que são de boa, mas existem relacionamentos que são difíceis. Tem aquela pessoa que a personalidade dela não bate com a sua, o jeito dela não bate com o seu, o humor dela te irrita, a voz dela te irrita, as atitudes dela te irritam, e conviver com essas pessoas não é fácil, mas é preciso. Nós não podemos desistir das pessoas, não podemos desistir dos nossos relacionamentos, mesmo quando são desafiadores. 5, quando precisamos aguardar o tempo de Deus. Seria muito bom se a gente orasse e Deus responde. Deus, eu preciso. Mas a gente sabe muito bem que não funciona na prática assim. Às vezes sim, mas às vezes, irmãos, Deus demora para responder. E nós temos testemunhos de irmãos que oraram durante 10, 15, 20, 30 anos, a vida inteira, esperando a resposta de Deus. Então, por que quando a coisa não acontece no nosso ritmo, a gente fica irritado, fica impaciente? Então, esperar uma resposta de oração, sem desanimar, sem duvidar do poder de Deus, nem da fidelidade de Deus. Salmista, no Salmo 40, versículo 1, o que ele disse? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você já faz tempo que está orando por uma questão? Já está perdendo a paciência? Espera, ora mais um pouco, insiste mais um pouco, espera o tempo de Deus. Amém? 6º lugar, quando a nossa paciência é testada, quando precisamos ensinar algo repetidamente, sem perder a paciência para ajudar alguém a aprender.
Por exemplo, ensinar uma criança sem demonstrar irritação. É fácil? Não, às vezes você vai ensinar uma criança a lavar a louça. Ah, sai daí, deixa que eu faço. Ah, já perdeu a paciência. Então, ensinar as pessoas, ensinar o novo convertido a caminhar no caminho do Senhor sem perder a paciência. Aliás, esse é o ponto número 7. Quando precisamos dar o tempo necessário para o novo convertido amadurecer na fé. Algumas pessoas vêm à igreja e acham que na igreja é uma comunidade de pessoas santas, semi-anjos. Tem gente que pensa assim, muita gente pensa assim. Ah, eu vou para a igreja porque saí do mundão, entrei na igreja e lá é uma comunidade de santos. E aí ele vê na igreja, ele pensando assim, entra na igreja, logo se decepciona. Por quê? Porque não é assim que funciona. A igreja, até a frase aqui, né? Discipulado. É um local onde as pessoas vêm para serem discipuladas. E aí é um processo, e muitas vezes longo. Então precisamos ter amor no coração, paciência com os novos convertidos, para dar o tempo que eles precisam para muitas vezes abandonar um pecado. Não funciona assim. Você é crente há muito tempo, eu sou crente há bastante tempo, irmãos. Fui batizado em 77, mas então o pastor já está no nível top. Não, tem muitas coisas que eu ainda luto contra pecados na minha vida. Quanto mais um novo convertido, ah, pastor, eu não vou ficar na igreja, porque eu vi um membro da igreja fumando. Mas ele, calma, vai parar, mas ainda não parou. Eu vi um crente falando palavrão. Calma, a boca está santificada, ele fala menos do que ele falava antes, mas de vez em quando ainda solta um. Ah, mas calma, tenha paciência uns com os outros. Não é assim que funciona. Se você vem para a igreja achando que é uma comunidade de gente santa, você vai se decepcionar. Uma certa ocasião há muitos anos atrás, entrou um casal na igreja e falou: pastor, gostei da igreja, é essa igreja que eu estava procurando. Me decepcionei com várias, mas essa me gelou o coração. Falei: minha querida, é o seguinte, eu sou o primeiro que vou te decepcionar, então não vem achando que aqui é perfeito, não. Porque logo eu falo um negócio lá na frente que você vai falar: ah, não sei não. Então, irmãos, paciência é para esperar as pessoas crescerem na fé. Amém, irmãos? Amém? Quem entendeu? Amém. Paciência. Então, nós demonstramos paciência quando escolhemos agir com calma, compreensão, perseverança, mesmo diante de situações desafiadoras. É uma virtude que fortalece relacionamentos, promove a unidade e glorifica a Deus. Perdemos a paciência, às vezes, quando vemos um adolescente agindo como um adolescente. Não podemos perder a paciência quando virmos um adolescente agir como um adolescente. Você queria que ele agisse como uma pessoa de 40 anos? Ah, vá. Então, irmãos, temos que ter paciência. Amém? E em quarto lugar, suportar uns aos outros em amor. Eu creio que o amor aqui, irmãos, é a virtude que nos capacita a agir com humildade, mansidão e paciência uns com os outros. Então, acho que o amor, ele é o alicerce, a base dessas três virtudes que nós acabamos de falar. É o elo que nos liga, é a cola que mantém a igreja unida. Pois é descrito na Bíblia, olha só, o amor é descrito na Bíblia como a maior e a mais importante virtude cristã. Vou repetir, o amor é descrito na Bíblia como a maior e mais importante virtude cristã. Vamos ler alguns versículos? 1 Coríntios 13, 1 a 3. 1 Coríntios 13, 1 a 3. Está vendo que eu estou tendo paciência, né?
Brincadeira. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que soa ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Romanos 13, 8. Romanos 13, 8 ao 10. Romanos 13, 8 ao 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Olha só que interessante. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo cumpriu a lei. Puxa vida, para aí, volta aí. É isso mesmo que ele falou? Aquele que ama seu próximo cumpriu a lei. Entendeu? 9. Pois estes mandamentos, não adultere, não assassine, não furte, não cobice, qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame seu próximo como a você mesmo. Porque quem ama não adultera, não assassina, não furta, não cobiça. Amém? 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. E 1 de João 4, 7, 8. 1 de João 4, 7, 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, temos muitos outros versículos que poderiam ser lidos aqui, comprovando que o amor é descrito na Bíblia como a maior virtude cristã. O amor é a principal virtude cristã, porque através do amor refletimos o caráter de Cristo e cumprimos a vontade de Deus. Em último lugar, esforço pela unidade. 5 atitudes essenciais para nós vivermos dignamente de acordo com o nosso chamado. Humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros em amor e esforço pela unidade. Aqui está no versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui nós devemos compreender duas verdades. Primeiro, a igreja só funciona se preservarmos a unidade. A igreja só funciona se preservarmos a unidade. A igreja é como uma orquestra sinfônica. Quem já assistiu uma orquestra sinfônica? Pelo menos pela televisão. São centenas de instrumentos tocando junto e criam uma harmonia maravilhosa, muito agradável aos ouvidos. Agora, pense bem, uma orquestra tocando bem é uma harmonia linda, mas sem harmonia é horrível. Quem assistiu o Chaves? Lembra da bandinha do Chaves? Quem assistiu o episódio da bandinha do sabe o que eu estou falando, né? Então, conjunto tocando aqui, tem baixo, guitarra, teclado, violão, bateria, 4 vozes que tinha aqui hoje, 4, né? Então, fica agradável se todos estiverem no mesmo tom. Se um estiver fora do tom, mesmo que não conhece nada de música, vai perceber que tem alguma coisa errada. Assim é a igreja. Nós somos muitos membros com diversos dons, mas temos que conviver em harmonia. Isso é unidade, para que o mundo seja atraído para Jesus. Amém, irmãos? O físico Albert Einstein uma vez disse: a paz não pode ser mantida pela força, só pode ser alcançada pelo entendimento.
Por isso, a verdadeira unidade na igreja não é imposta, mas é cultivada com entendimento, com esforço, com intencionalidade e com amor. Segundo, primeiro eu disse, a igreja só funciona se preservarmos a unidade. Segundo, a preservação da unidade da igreja exige esforço e compromisso. A preservação da unidade da igreja exige esforço. Por isso o apóstolo Paulo diz, esforço para conservar a unidade. Ou seja, não é algo que acontece automaticamente, mas é necessário agir de forma consciente e intencional para promover a unidade da onde nós estivermos. Deixa eu dizer uma coisa, igreja, como eu acabei de dizer, tem suas complexidades, conviver. Isso sempre foi assim, sempre será. Independente da igreja, do país, da língua, da cultura, da denominação, todo lugar que você for é a mesma coisa. Então, irmãos, na prática, nós conservamos a unidade quando? Primeiro, procuramos resolver conflitos rapidamente. Conflitos terão, mas a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas devemos procurar resolver conflitos rapidamente. Tem um conflito? Vai resolver logo. Não espere para depois. Não espere aquilo virar algo pior. Não espere aquilo se enraizar como uma mágoa profunda no seu coração. Procure resolver conflitos rapidamente. Segundo, evitar fofocas e críticas. Eu sei que está no ser humano a questão da crítica e a questão da fofoca. Se tem uma coisa que deixa a gente uriçado, é quando alguém diz, eu tenho um negócio para te contar. Não adianta você falar, não, pastor, eu não gosto. Gosta sim. Fica curiosidade. Não é que você gosta, fica curioso. Olha, eu tenho um negócio para te contar, que a conta que eu vi. É de um irmão da igreja, você vai ficar de queixo caído. Mas não vou contar não. Aí você já fica, não conta. Você não vai contar para ninguém? Não vou contar para ninguém. Então, isso não é bom. Ou então críticas. É claro que nem todas as pessoas, quer dizer, muito difícil que alguém vai fazer as coisas do jeito que eu faria. Então a igreja tem críticas. É normal. Então nós devemos evitar esse tipo de coisa. Terceiro, valorizarmos as diferenças. Eu reconheço que cada pessoa tem dom, tem opinião diferente, mas todos fazem parte do mesmo corpo. 4, praticamos o amor sacrificial. O que é amor sacrificial? É quando estou disposto a renunciar às preferências pessoais em favor do grupo. 5, incentivamos e apoiamos uns aos outros. Pergunta, você celebra a conquista alheia? Você está presente nos momentos difíceis da outra pessoa? 6, servimos com alegria, estar envolvido ativamente na igreja. Então, eu estou me esforçando para a unidade quando eu estou envolvido ativamente na igreja. Antigamente as igrejas tinham mais cultos do que tem hoje. Quem lembra? Tinha culto terça, tinha culto quinta, tinha culto sábado, tinha culto domingo de manhã, culto domingo à noite. Devido à correria que virou esse mundo, eu não sei como, nós temos menos cultos. Mas mesmo assim, algumas pessoas acham que é suficiente assistir um culto por mês. Só um culto por mês está bom. Cuidado, porque Jesus disse que no final dos tempos o amor se esfriaria quase por completo. E nós temos percebido que depois da pandemia, o amor tem se esfriado. O amor tem se esfriado. As pessoas estão se sentindo, muitas pessoas se sentiram confortáveis em não estar nos cultos de celebração. Pastor, mas ser crente não é no culto. Sim, é muito mais do que isso. Mas o culto de celebração, o que nós estamos agora, é um termômetro da igreja. Quem concorda? Termômetro. Se vemos esse culto vazio,
Isso não é um bom sinal. Então, irmãos, nós precisamos nos alertar a respeito do esfriamento que Jesus falou que viria no mundo. O mundo vai esfriar, mas o meu coração não. Eu vou me agarrar a Jesus para que isso não aconteça comigo. Claro que nós temos escola bíblica, nós temos culto, nem toda a igreja participa, mas nós temos células, tem culto de adolescentes, culto de jovens, reunião de homens, reunião de mulheres e outras atividades. Mas o culto de celebração aqui é o momento da igreja se reunir. Eu até entendo que algumas pessoas realmente não possam estar presentes aqui. Mas, às vezes, eu percebo que é por qualquer motivo. É uma festinha de aniversário, é qualquer coisa que aconteceu, parece que estava esperando acontecer alguma coisa para dizer, olha, não vou hoje. Cuidado. Cuidado com as prioridades na sua vida. Cuidado com aquilo que é essencial na sua vida. É importante estar no culto de celebração. É importante se reunir como igreja. Isso não é algo que Jesus não se importa. Algumas pessoas estão numa situação pior ainda. Agora eu posso sentar no meu sofá e escolher qual culto eu quero assistir. Isso não é participar de corpo, irmãos. Isso não é participar não é participar daquilo que Jesus planejou. Então, é estar envolvido ativamente na igreja. Fazemos às vezes do mutirão. Aí a gente sempre escuta o comentário, eles não pediram para eu falar isso aqui, estou falando por minha própria conta e risco, mas é sempre as mesmas pessoas que vêm. Como o irmão Célio falava, né? Sempre os 30, né? É sempre as mesmas pessoas. Parece que essas pessoas nunca têm atividade no sábado de manhã. Eles nunca têm compromisso. Estão sempre à toa. Não é não, irmãos. Eles têm muita atividade. É que eles têm uma prioridade. Bom. Por último, orar uns pelos outros. Você tem o hábito de orar pelos membros da sua igreja? Concluindo, que meu tempo está acabando. O chamado cristão não é apenas uma posição, é uma maneira de viver. Então, ser cristão não é só um status. O que você é? Sou cristão. Não. Ser cristão é uma maneira de viver. O nosso chamado é para sermos parte do corpo de Cristo, viver para a glória de Deus e ter a esperança da vida eterna. A forma digna de viver esse chamado é envolver-se com humildade, mansidão, paciência, amor e o esforço pela unidade. Meus queridos, qual dessas áreas Deus quer que você melhore? Volta um pouquinho para mim. Isso, não. O outro, esse. Qual dessas áreas você precisa melhorar? Escolha uma dessas atitudes, pratique ela. É tudo intencional. Eu entendi, eu quero fazer assim. Mesmo que contrarie a minha natureza. Eu quero fazer isso. E principalmente, irmãos, o último, o esforço pela unidade. Que tipo de esforço eu estou fazendo para conservar a unidade? Às vezes você tem que ir lá e pedir perdão para o irmão, mas você entende, estou fazendo isso, me esforçando pela minha unidade. Às vezes você tem que engolir seco, amém, estou fazendo isso para a nossa unidade. Olha, às vezes eu preciso orar por um irmão mais intensamente, isso é um esforço pela unidade. Então, meus irmãos, se você foi chamado por Deus para fazer parte da família de Cristo, esse privilégio sem igual, valorize isso na sua vida, não deixe que isso seja só mais um item na sua vida. Deus não quer assim, Deus quer que você faça parte mesmo deste projeto maravilhoso, amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai, a entendermos o quão significativo é pertencer à Igreja de Jesus. Um plano que foi feito antes da humanidade ser criada.
algo que estava no coração de Deus lá na eternidade, antes do mundo ser criado. E algo que Ele nos envolveu, algo que trouxe Jesus a este mundo para ser crucificado, ressuscitado e vencer a morte, e um dia voltará e levará a sua igreja. Mas, Pai, há algo que muitas pessoas que já deveriam estar conscientes da importância, ainda não tratam isso com a devida importância nas suas vidas. Ó Pai, traga-nos a um compromisso maior com Jesus, traga-nos a um compromisso mais real com a sua igreja, traga-nos, ó Deus, a um compromisso mais sério com as coisas do Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém.